Olá, Tatiana, e obrigada por ter aceitado fazer esse episódio. Eu acho que eu te mandei até uma mensagem de vídeo falando que eu estava super entusiasmada, porque você já viajou para vários lugares, a gente vai já escutar sobre a sua história um pouquinho. Mas realmente, obrigada por ter aceitado. Estou seguindo o seu trabalho, você também vai falar sobre isso no Instagram. Eu não conhecia, eu não lembro como apareceu na minha página, mas já amei, já segui, já estou de olho, estou assistindo, tá tudo, né, se encaixando. Obrigada, Jéssica, pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui, de contribuir para esse assunto que é tão importante, e que eu acho que pode beneficiar tantas mulheres. Eu acho que quanto mais a gente tiver referências de possibilidades, mais a gente cresce, mais a gente sente aquele, sabe, aquela paz no coração de falar assim, meu Deus, não estou sozinha. Então, por isso que eu acho também que o seu trabalho é super importante para poder acompanhar essas mães, né? Às vezes mães de primeira viagem, às vezes mães que já estão aí rodadas na Europa. Que bom saber que eu não estou sozinha. Sim, com certeza. E eu acho que também para dar coragem, né? Pelo menos assim, o seu trabalho eu estava assistindo. Eu acho que quando a gente mora no exterior, quando a gente está falando uma língua que não é nossa, está vivendo num lugar que a gente pode se sentir confortável, mas ainda falta um pouquinho da gente, falta um pedacinho da nossa identidade, né? Um pouco da nossa cultura. Mesmo sem, às vezes, por exemplo, eu morei em Portugal, era bem parecido a língua, é a mesma, na verdade, né? Mas tem um sotaque e tudo mais. Mas mesmo assim, faltavam algumas coisas que eu falo, nossa, saudades do Brasil, né? E aí, vendo pessoas, né, pessoas empreendendo, mulheres empreendendo, falo assim, nossa, eu também consigo. Não, você não. Tem aquela. Como é? Como é que se fala? Ai, tem um nome para isso, eu esqueci. É quando A você tem um te- exemplo. Não, é a teoria do cachorro vira-lata? É isso que tá certo? Que a gente É fala que assim, você. A nossa, eu sou síndrome do estrangeira. vira-lata. Síndrome do É. vira-lata. E aí você fala, nossa, eu sou estrangeira, eu não vou conseguir, mas aí você vê pessoas conseguindo e fala assim, nossa, eu acho que eu poderia tentar também, né? E abre portas para mais pessoas trazerem mais novidades e mais coisas, né? Com Eu acho. certeza, com certeza. Isso a gente só tem a ganhar. Sim, com certeza. E aí vamos começar pela sua jornada, né? O primeiro país que você morou foi a França. Isso. Primeira vez que quando eu saí do Brasil, eu saí em 2006. Então eu vou completar aí 20 anos na estrada ano que vem. Eu vim para a França para fazer meu mestrado. No Brasil a gente, né, termina nossa escolaridade. Eu terminei minha escola, minha faculdade em Direito. Trabalhei um período no Brasil e lá eu achei que eu estava sendo uma farsa, porque eu trabalhava com direito internacional, eu vivia o direito internacional no meu dia a dia, mas eu não tinha nenhuma experiência fora. Então, para mim, a síndrome de impostor, ela funcionou muito para me empurrar para frente. Ela me deu aquele tapinha dizendo assim, olha, então, ok, então o que que você vai fazer com isso, né? Com essa sensação de que você não está adequada aqui, ou que vocês vão te descobrir que você não tem uma experiência fora. Eu falei assim, então vamos ter essa experiência fora. Então foi assim que eu acabei aplicando para as universidades. Eu apliquei na época para a Espanha e apliquei para a França e eu achei que era uma ótima ideia. Eu vi fazer um mestrado num lugar em que eu não conhecia a cultura, que eu mal falava a língua e que eu tinha zero rede de apoio. Então eu achei que era uma excelente ideia, Nossa, uma olha, excelente ideia. eu fiz faculdade na Austrália, e tinha um inglês péssimo, mas consegui passar. Mas quando você foi, é que eu ainda tive uns 2 anos antes. Eu morei 2 anos na Austrália para depois começar a fazer a faculdade. Mas você já foi de cara, você tinha pelo menos um pouco de francês ou a faculdade foi em inglês ou alguma coisa assim? Não, a faculdade era toda em francês. Mas assim, a gente não tinha, e na época não tinha muito aquela Tradutor, coisa, tradutor, eu assim, não acho que tinha, mal tinha o Google Tradutor ali. Mas você tem que ter um nível de francês, um nível mínimo. Você passa uma prova que no uhum. inglês acho que corresponde, seria o TOEFL, do que corresponderia, assim, você precisa ter um mínimo de língua, no francês é o DALF, o DELF você tem que ter um mínimo para você poder, né, aplicar para a universidade, então eu fiz, mas uma coisa é você fazer um comparativo para uma prova, então você treina, tá tudo ali bonitinho, tudo E a prova amarradinho, a não é outra coisa específica, né? Não, é, a gente não está e a falando de outra leis, a gente coisa, está falando de, exatamente, nossa, que bonita a flor aqui do lado de casa, alguma coisa assim, é, né? é, e a outra coisa, né, você fazer, né, aulas e ter uma vida outra língua. Então, na faculdade eu brinco que eu tinha duas amigas só naquela época, eram as aulas aqui na França, na Sorbonne, eu estudei na Sorbonne, são em anfiteatros, então aqueles anfiteatros antigos, lindíssimos, Sim.
Que desconfortáveis. assusta pra É, que caramba também. assustam, mas assim, uma cadeira desconfortável, horrorosa. Mas naqueles anfiteatros, o professor chegava e ele já começava a falar e a gente tinha que anotar. E ninguém levava naquela época laptop. Não Sim, existia levar laptop para a universidade. Então, o que eu fazia, que tinha duas meninas, na época, só duas que levavam laptop, e eu parecia uma stalker atrás delas, porque eu sentava no anfiteatro, elas sentavam na parte de baixo do anfiteatro, eu sentava logo atrás, e aí, minha filha, eu ficava ali só assim, stalkeando, escrevendo tudo que elas digitavam, eu ficava atrás, sabe, digitando ali. Então, era muito essa era a minha vida ali nesse início. Não foi fácil, mas no final deu tudo certo. sim, que é a melhor parte, né? Eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu falei, nossa, nunca mais vou estudar. Acho que passou uma semana, eu comecei a fazer um outro curso. Mas eu lembro que eu terminei, assim, bem esgotada. Acho que me puxou ao extremo, né? É, Porque não era só aprender, né, como funcionava tudo dentro da faculdade, né? Você tinha que aprender tudo, como funcionavam as aulas. Eu não sei se você tinha dois tipos de aulas, pelo menos para mim eu tinha, que tinha o de auditório e que depois tinha que fazer a apresentação na frente tipo, de 300 pessoas, em segunda língua, assim, eu chegava já suando, né, toda suada. E tinha tutoriais, eu não lembro o nome, que eram classes menores que você ia depois para o professor te explicar. Não sei se era parecido para você lá. era parecido, assim, a gente não tinha que fazer essa coisa para 300 pessoas, a gente não tinha, mas o que a gente tinha era, efetivamente, a gente tinha essas aulas, né, que a gente chamava aqui na França, era travaux dirigés, que é o trabalho dirigido, que eram grupos menores. E aí, ali sim, a gente tinha muito debate, tinha muitas apresentações. Nos anfiteatros eram mais aulas magnas, né? Que a gente chama assim, com os grandes professores, aqueles professores que eram os tops na época, as nossas celebridades do direito estavam todas ali. Meu Deus, que honra estar tendo aula com essas, sabe, com Experiência, né? essas. É uma experiência incrível, foi uma experiência incrível. E depois da França, bom, na França eu comecei a trabalhar, logo depois que eu saí da faculdade eu consegui um estágio na minha área, que era direito internacional. Eu passei a OAB francesa, que também foi uma outra, né, meu Deus, uma outra luta, que era para fazer, como se você faz, né, comparativo para então eu tinha que saber todas as leis, não era só mais o direito internacional, mas era uma coisa muito mais abrangente para passar o AB aqui da França. Depois acabei passando, continuei trabalhando no escritório. Nos meus últimos anos morando em Paris, eu dirigi a Câmara de Comércio do Brasil, na França, o que me deu uma abertura muito grande para essa parte de empreendedorismo. Foi aí que eu me apaixonei pelo empreendedorismo e foi ali também que eu vi que não tinham muitas mulheres nas reuniões. Eu sentia muita falta das mulheres. E eu não entendia por que que elas não vinham. Os assuntos que a gente fazia, o que a gente apresentava, que a gente tinha reuniões eram interessantes, mas eu vinha muita pouca mulher. E aí eu fui entendendo, eu fui fazendo a minha pesquisa de campo ali para poder entender, e eu entendi que as mulheres não se sentiam à vontade nesse tipo de ambiente, elas achavam que era muito masculino, elas achavam que elas teriam que se vender, e aí eu coloco entre aspas aqui, né, que é essa coisa de, olha, eu vou ter que ir lá, vou ter que me apresentar, eu não sei o que eu falo de mim, entendeu? E ela também achava que, olha, isso é uma perda de tempo, porque isso nem estou dedicando meu tempo à minha família, mas eu também não estou dedicando, isso meu chefe ou a minha chefe não acha que isso é parte do meu trabalho, entendeu? Então fica nesse limbo e ela acabava não indo nessas reuniões. Então eu falei assim, não, a gente precisa achar um jeito que essa mulher se sinta acolhida, que essa mulher se sinta à vontade de vir para essas reuniões, porque eu sei que elas têm sede, né, de se conectar e de falar sobre o métier, né, sobre o trabalho delas, e eu não estou vendo esse espaço, então vamos criar esse espaço. Então, dentro da Câmara, eu comecei a criar um grupo de mulheres para que elas pudessem se conectar. E foi lindo de ver. E foi maravilhoso ver o quanto que isso foi assim, uma fagulha que pegou fogo mesmo, assim. Era bonito de ver essa conexão dessas mulheres sendo criadas. E quanto mais eu conversava com uma, com outra, mais é um fiozinho, assim, que você vai puxando e aí você vai falando. Ah, essa daqui faz tal coisa, essa é dona de tal empreendimento, essa daqui trabalha na L'Oréal, essa daqui é uma, sabe, é uma potência na área de energia, essa daqui é engenheira, enfim, então a gente foi criando
né, essa comunidade mesmo de mulheres. E aí saiu a expatriação do meu marido para Nova York. O seu marido, você conheceu ele Meu marido é francês. quando você estava estudando? Eu já tinha terminado a faculdade, eu estava terminando a faculdade quando eu conheci meu marido. A gente acabou se casando, tivemos duas filhas, né, a Glória e a Sofia, aqui na França. Eu falo aqui porque eu estou na França agora, Sim. a gente está passando férias aqui, mas eu moro em Dubai, então assim, só para dar esse contexto aí para as pessoas, né? E aí tive as minhas duas filhas aqui na França e depois fui para Nova York e depois fui para Dubai. Mas eu sei que você vai querer saber muito da minha vida, como que foi esse parto aqui na França. Imagino que você vai querer saber. Então, vamos voltar para isso aí antes que eu corra aqui com todo meu a minha fala. Porque você falou que teve, né, as duas filhas aí. É que eu conversei já com uma mãe, e acho que a primeira pergunta é, porque eu já fui para a França algumas vezes, eu moro aqui perto, eu moro umas 3 horas de trem da França, de Paris. Da França, acho que eu moro a 1 hora dirigindo, eu moro em Lausanne, na Suíça, né? Tá pertinho. E a pergunta que na hora veio na minha cabeça, eu queria saber com você também, né? Na época, como é que você conseguiu sobreviver na França? Muitas estações que não tem um elevador. Porque eu vi a mãe pegando assim o carrinho e subindo as escadas. Eu falei, gente, minha filha é pesada, como é que eu vou fazer isso? Menina, é uma emoção, né? Mas é que aqui na França acaba que você organiza muito a sua rotina. Eu vou falar de Paris, né? Que é onde Sim. eu morei. Você acaba organizando a sua logística e a sua rotina de uma maneira que tudo funciona no seu bairro. Então Hum, você vai para o supermercado do seu bairro, você vai para o parque do seu bairro, você vai fazer as coisas no seu bairro. Porque todo bairro em Paris tem essas coisas. Todo bairro em Paris tem um supermercado que dá para você ir, tem uma creche que é perto da sua casa, tem um parque que é bacana, sabe? Então acaba que o seu ambiente de vida, né? Ele na maioria do tempo, perto de onde você mora. Então isso é ótimo, porque isso te facilita justamente você não precisar, né, subir e descer escada de metrô. O que eu acho que talvez ela esteja se referindo era quando você mora em um lugar, né? Você mora num prédio aqui, a maioria dos prédios, né, vão até 6 sim. andares, são aqueles prédios lindos, fofos, né, bem parisienses, que tem até 6 andares, sete, se você contar com o telhado, né? E que muitas vezes você não tem elevador nesses prédios. Sim. Então você tem que chegar, minha filha, você acabou de parir uma criança, você tá ali, entendeu? Com Nossa. aquela, pronto, ali, você tá Aquele com desconforto. aquela, entendeu? Aquela delicinha, assim, que você não sabe nem muito que bem quem você é. E a gente, eu não sei como é que era com essa pessoa que você falou, mas você tem aquela coisa da onça, né? Eu sou goiana, então tem muito essa coisa da onça, assim, que você fica com o seu filho, você não quer desgrudar daquela criança, você fica com ela no seu colo, ninguém mais pode pegar aquela Eu criança. fui assim. A gente fica que nem onça, né? Eu brinco, eu fiquei que nem uma onça pintada. Então, eu fui segurando e aí você tem que subir 6 andares de escada, porque não tem elevador. Pode acontecer. Então, enfim, e aí nessas horas o que acontece é, olha, você segura essa criança, né? Porque também é um hábito, você acaba se acostumando, e na primeira ocasião que tem, essas crianças vão aprender a ser autônomas e subir e descer essa escada sozinha. E Sim. vai tropeçar? Vai. Vai cair às vezes? Vai, mas faz parte do aprendizado de qualquer pessoa, inclusive desses seres humaninhos, então não tem outra escolha, vamos ter que subir dessa escada, então é isso que a gente vai fazer aí, entendeu? Durante muito tempo. Mas isso, eu acho que o ponto aqui, que é muito importante de falar, é sobre essa questão que aí permeia o cultural, sabe? Até quanto é que a gente está disposto a abrir mão da nossa cultura? Uhum. Porque na nossa cultura brasileira, a gente tende muito a super proteger o nosso filho.
Criar E uma como a bolha, gente né? tem, e como a gente tem elevador em todos os lugares, e como a gente tem uma infraestrutura que é muito, né, que ajuda muito a gente não passar por esse tipo de desconforto, a gente briga muito, a gente passa muito tempo muito chateada que na França não tem elevador, entendeu? E Uhum. aí a gente passa muito tempo também segurando o carrinho do neném, porque o neném não pode subir e descer sozinho, então eu tenho que pegar e segurar a criança dentro do carrinho e descer com ela, entendeu? Então, assim, até que ponto a gente está observando o que está na nossa volta, sabe? Vendo como que é a cultura local e está com vontade de se adaptar. E aí entra uma coisa também, não é você se encaixar e, ai, não, eu deveria estar fazendo isso. Não, é você optar, é você falar assim, olha, eu sei que o modelo brasileiro não vai caber aqui, Uhum. sabe? O meu estereótipo de criação e de como que eu vou subir e descer minha criança pequena, não, não vai funcionar aqui, então eu preciso me adaptar sabe, pro lugar onde eu tô, na cultura que eu tô. Então acho que é Sim, isso, assim, até que ponto que a gente tá disposta a abrir mão, sabe, pra sim, sofrer menos. sim. E eu acho que isso você teve provavelmente muito porque seu marido era francês. Não sei se a família dele também estava perto, porque tem diferença até como é criada as crianças, né? Sim, Dessa questão até de independência, tudo, porque é, eu vi, eu não sei se estava certo, mas eu vi que na França a criancinha já começa a ter até a faquinha dela. Não tô falando uma faca, já, né, de que a criança vai perder o olho em 2 segundos, mas tem é, o talher. E eu até eu comprei para minha filha, assim, as pessoas, nossa, vai matar, a criança vai se matar. Eu falo, não, ela tem que aprender a usar os talheres, os normais, não de plástico, de ferro, normal. O copinho dela era pequenininho, mas era de vidro também, para ir com calma. Eu falei, se quebrar, compra outro, né? Vai com calma e a criança vai aprendendo. E tem essa diferença, né? tem essa Na criação. diferença. Eu acho assim, que é por isso que eu falo sobre até quanto que a gente está com vontade de abrir mão da nossa cultura. E eu pergunto isso porque, por exemplo, nessa coisa da independência, para mim era muito importante que as meninas tivessem essa independência e que, sabe, que elas porque senão ia ser impossível. As crianças aqui, elas entram na escola com 3 anos elas almoçam na escola. Então elas precisam saber ter essa autonomia para poder lidar com garfo e faca, porque senão elas vão Uhum, chegar lá e vai ser caótico para elas. E aí elas não vão querer, e aí a adaptação delas vai ser muito difícil, porque elas vão se sentir muito diferentes do ambiente em que elas estão. Então, assim, tem essa medida, sabe? Ter essa sensibilidade para saber até onde é que a gente quer abrir mão e onde a gente não quer. Por exemplo, eu tive um caso meu que num lugar que eu não abri mão, que eu comecei abrindo mão e que depois eu voltei atrás. E eu falei assim, isso para mim está muito difícil. Não consigo me adaptar à maneira francesa de fazer as coisas. você, né? Esse Não as modelo crianças. não, esse para mim não consigo, mas é com relação a filhos, tá? Esse modelo não serve para minha cultura ele é muito distante e não está rolando aqui, sabe, para minha casa, que é a questão do adormecer das crianças. Como é que eu Uhum. coloco as crianças para dormir? Porque aqui na França tem muito essa crença, que eu acho que é uma crença, hoje em dia, né, tendo os contatos e a vivência que eu tenho, eu acho que é uma crença que as pessoas têm que o francês dá um beijinho na criança, faz um carinhozinho na cabeça e fala para ele assim: Ah, mon petit enfant, minha pequena criança, boa noite, meu anjo. E apaga a luz e vai embora. E a criança vai dormir. Entendeu? E Nossa, a criança se for de sozinha, verdade isso, eu vou ela mesma pega a aprender. chupeta, ela mesma pega o travesseirinho, ela mesma vai. E, cara, isso aqui em casa não aconteceu, Daqui também sabe? não. E aí eu demorei muito, sabe? Eu demorei muito tempo. Eu acho que eu demorei mais, inclusive, do que eu gostaria, porque nesse ponto eu queria muito que ela fizesse isso, que fosse essa criação francesa. Não aconteceu, e eu falei assim, ok, então se ela não está dando certo, então eu vou voltar. Aí eu comecei a me perguntar. Eu falei assim, como que era o meu processo de adormecimento? Como que funcionava na minha casa? Uhum. E na minha casa, a minha mãe me colocava para dormir cantando para mim. Não. Aqui a gente lê livro. É.
entendeu? Então, cada casa vai funcionar de um jeito, mas para mim, eu precisei voltar nesse lugar, sabe? O que para mim foi muito seguro, o que para mim era muito me acalmava era quando a minha mãe ou quando, sabe, cantava para mim. Então, foi aí que as minhas filhas, sabe, mudou completamente a rotina do sono na minha casa. Então, assim, eu abandonei esse método francês de dar chupeta e largar, porque a criança chorava desesperada, não funcionava e ficava eu e meu marido estressados. Sim, As crianças mais ainda, porque aí uma chora, outra chora, enfim, aí aquilo escalava, até que chegou um ponto que eu falei assim, não, eu vou assumir isso aqui é o meu lado brasileiro sabe, é assim que funcionava para mim, culturalmente eu preciso estar perto da criança, encostando na criança, eu vou encostar, sim. sabe, e que se lasque quem disser o contrário. Então, eu acho que é isso, assim, até que ponto a gente está com vontade de abrir mão, até que ponto a gente não está com vontade de ter essa acessibilidade, saber que horas dá, horas não dá, horas precisa e horas a gente pode escolher o caminho que quer seguir. E é ok, né, ter essa mescla de culturas. É até bom, né, que elas aprendem coisas diferentes e ver o que funciona para a família. Porque mesmo se não fosse uma família multicultural, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Tem a parte também de, meus avós faziam isso, mas que hoje em dia já não funciona mais, né? Com certeza, com Então, assim, certeza. eu tenho muita coisa que eu lembro que eu tava grávida, pessoas falam assim, não, você não pode comer canela. Eu falei, isso aí é uma coisa meio de antigamente, gente. Hoje em dia eu posso comer canela, tá tudo certo. Gente, mas o que que acontece com a canela? Só pra eu saber, assim, Quando pra você tá minha grávida, curiosidade. eu acredito que eles pensam que nasce, eu não sei. Eu lembro que eu fui pedir alguma coisa com canela, a pessoa, não, você não pode comer. Eu falei, Não, porque eu sei do peixe, né? Que o peixe cru não dá pra não, isso não comer, pode, isso não pode. por uma questão de higiene e tal, mas canela, essa é a primeira vez que eu escuto, achei interessante. Não, mas eu tinha várias coisas que, durante meu puerpério também, né, que eu falava, gente, que diferente. É, Ou uma que eu sempre escutei, que não, e foram por pessoas brasileiras também, pessoas mais velhas, faz a criança dormir cada vez mais tarde para ficar muito cansada e dormir a noite inteira. Eu falei, criança cara, mais cansada é mais difícil de colocar para dormir. é, com certeza. Mas essa crença também, aqui na França tem duas que eu achava maravilhosa. A primeira é a questão do banho, porque eles acreditam real, gente. Isso não é clichê, isso é real. Eles acham que dar muito banho, ou tomar muito banho em geral, você gasta a pele. E Por isso, assim, os perfumes, por isso talvez. Mas não, mas tem uma razão, na verdade. A água daqui é muito calcária. sim. É o que eles chamam de hard water É. em inglês. Então, assim, a água, ela é uma água que é muito agressiva para a pele. Então, eles entendem que você não precisa tomar banho todo dia. E que isso vale para beber também. E eu falo assim, meu amigo, não tem a menor chance de eu não dar banho da minha filha todo dia. Não tem a menor chance. Gente, é diferente, né? Não há a menor chance. E a Nossa, acho que não outra teve uma era. vez, minha filha tem 2 anos e meio, acho que não tem um dia que eu falei, não, hoje você não vai tomar banho. Eu acho que no final do dia, principalmente agora que ela vai pra creche, por isso que eu tô meio fã, né? Porque os vírus adoram, né? Começo de creche. Eu falo, não, você banho, não tem como ir dormir cheio, né? Não dá, gente, Sujeira. não dá, não dá, não dá, não dá. Quer dizer, então, mas de novo, é uma questão que é cultural e essa daí também, eu não tava, é um inegociável pra mim, não vou abrir mão. Então, assim, eu podia ter milhares de pessoas da família do meu marido me dando milhares de indiretas do tipo assim, olha, não precisa dar banho na sua criança e eu ia só dar um joinha, falar assim, obrigada pelo seu conselho, sabe, sabe? Vou dar, ei, tomou banho de novo. E a outra que é com relação ao frio, porque eles acham assim, que a gente cobre muitas crianças. Eu sou uma pessoa que sou muito friorenta, então assim, a minha filha ela vivia de luvinhas e meias e muito agasalhada. Então e o meu marido era assim, cara, não, ela precisa se acostumar com o frio, então ela tem que dormir num lugar que seja mais frio, sabe? Ela não Você vai não foi passar pra mal, Dinamarca, ela não né? vai. Eles deixam do lado de Eles fora. deixam do lado de fora, as crianças do lado de fora. Foi assim que ele me convenceu. Olha, meu marido leu um livro sobre Haidi, né? Que é um negócio dinamarquês, um estilo de vida dinamarquês, e ele falou que colocava as crianças para dormir fora.
E eu não vou negar que minha filha, quando a gente mudou pra cá, tava um pouquinho mais frio, que eu pegava ela e falava assim, nossa, tá quase nevando, vamos sair. Pegava, enfiava ela no carrinho e dormia muito bem. Maravilhosamente bem. Eu já estou aproximando da menopausa. Então, eu ando com um calor surreal. Gente, quando eu boto meu ar-condicionado no frio, eu durmo, que é uma beleza. Eu falo assim, gente, como que eu demorei tanto tempo para poder aceitar que crianças iam dormir melhores, sabe, no frio. Então, essa coisa, eu acho que tem, enfim, a gente pode dar aqui milhões e milhões de exemplos, sabe? Mas eu acho que, de novo, a gente volta nessa mesma questão, que é esse equilíbrio entre, é, sabe, entender como que é a cultura do outro e como que é a nossa cultura, onde dá pra gente se adaptar e onde é que a gente, sabe, quer guardar e é importante pra gente guardar esse cantinho aí Sim. de, né, de tradição. Você falou de tradição e até já perguntar algumas coisas sobre, né, tradição brasileira, mas você disse que depois você mudou para outro país. E aí depois eu queria que você falasse um pouco, né, dessa experiência, né, mudando com as crianças. Eu ia perguntar de como é que você lida, né, para manter, se você mantém algumas coisas brasileiras com elas, algumas festas, algumas tradições. Mas eu queria que você pudesse falar um pouco também, né, da sua próxima jornada. É, eu vou começar de trás para frente, falando sobre essa manutenção das tradições. Para mim, isso é fundamental. Sempre foi fundamental manter o português dentro de casa, ter tradições brasileiras. Assim, quando eu ia ao Brasil, sabe, eu sempre fazia questão de ir a livrarias brasileiras comprar livros em português, e não só livros em português, mas livros de cultura brasileira. Então, Sim, o livro do Curumim, o livro da Iara, o livro que conta do Saci Pererê, o livro, sabe, de autores brasileiros que contam que tem uma, sabe, tem aquela coisinha, tem o molho, eu brinco que tem o molho, sabe, que é da nossa brasilidade, que tem uma maneira de construir o português, né, que é muito nossa. Então, sempre teve um Ruth Machado, sempre teve, sabe, autoras brasileiras que autores brasileiros, mas assim, isso para mim sempre foi muito importante. Mas não só, eu entendi também que precisava, e eu tenho o privilégio, né, de poder ter contado com a ajuda de uma babá aqui nessa primeira fase, né, da vida das crianças, enquanto elas não iam para creche ou para a escola. E eu sempre fiz questão de ter babás brasileiras. isso Isso ajuda, né? também, isso também foi uma coisa que ajudou bastante, porque não era só mais uma pessoa dentro de casa falando português, mas era uma segunda pessoa falando, às vezes com outro sotaque, sabe, com outro vocabulário. Então eu achava que isso era muito importante. Os meus pais não falam francês, e na época o que as meninas teriam era o português e o francês. Então, as chances, né, que elas não se comunicassem com os avós era enorme, porque se elas não tivessem adquirindo o português. Então, para mim, isso foi muito fundamental. DVD, na época a gente usava muito, né, DVD, agora tem mais filminhos, YouTube, enfim, tudo que eu podia trazer para elas de português e de cultura brasileira, não só em língua portuguesa, mas assim, da cultura, da nossa, sabe, da nossa cor, cheiro, frutas, enfim, tudo que eu podia eu estava sempre experimentando. E aqui a gente tinha a possibilidade, eu sempre achava também algumas festinhas ou algumas manifestações que eram feitas por pessoas que tinham o português como língua de herança. Então sempre tinha pela comunidade brasileira. Então tinha uma festinha de carnaval ou tinha uma festinha junina. Então eu sempre fiz questão também de participar, de levar as meninas para isso. Então, eu acho que foi, assim, tem muita gente que fala, você manteve o português, isso é muito difícil. Eu falo assim, olha, não é fácil não. E eu posso até contar uma história que aconteceu com a minha filha. A Glória, minha filha mais velha, ela tem 2 anos de diferença com a irmã mais nova. A maneira como que a Glória aprendeu o português foi muito diferente como a maneira como a Sofia aprendeu o português.
A Glória aprendeu português, ela entendeu muito rapidamente que o código dela comigo era em português e o código dela com o pai era o código em francês. E aí, ela tinha um vocabulário que era muito similar. O crescimento dela de vocabulário em francês e em português era muito próximo um do outro. Uhum. Inclusive, lexicalmente falando, ela tinha construção de frase, ela sabia construir muito bem as frases em português e as frases em francês. Até que Glória foi para a escola. Muda, né? Quando Glória foi para a escola, a Glória, o vocabulário dela em francês explodiu e o vocabulário dela em português ficou reduzido, Estagnado. Ai, estagnado. reduziu. Não é Mas que ele reduziu, reduziu, mas ele estagnou. parou, Ele né? estagnou, ele parou. E aí eu perguntava para ela assim, minha filha, como foi na escola? E aí ela falava assim, foi bem, mamãe. E aí quando o pai perguntava vocês, como é que foi na escola? Ela falava, menina, ela contava milhares de coisas. Os mínimos detalhes, né? Os erros. Joseph. Aí depois eu brinquei com a capucinha. Aí depois nós fomos fazer a bolo de aniversário da não sei quem. Entendeu? Então ela tinha, assim, então ela tinha esse vocabulário dela em francês que cresceu e o português não cresceu. E aí me deu aquele medo. Eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, pronto, essa criança agora não vai mais conversar comigo. Eu peguei isso como sendo assim, olha, porque agora ela entende que comigo é em português, então ela não se sente autorizada a conversar comigo porque ela não tem mais vocabulário. Então ela não vai, sabe, a nossa comunicação foi cortada, Sim. sabe? E aí ela está construindo uma outra comunicação. Eu sei que ela não se autoriza comigo a falar. E aí eu comecei a fazer um caminho com ela em que eu falava com ela em português e eu repetia em francês, para que ela se autorizasse a, se ela se sentisse melhor, me falando a resposta dela em francês. E foi assim que a gente reconstruiu. E aí ela, pouco a pouco, hoje ela, né, ela faz os dois muito bem, ela já está com 13 anos, faz isso brilhantemente, mas eu Quantos precisei anos de ela tinha, né? autorizar. Né? Ela estava Três, com quatro? três, com três. Então ela precisei autorizá-la a falar francês comigo para que ela entendesse que era possível elas comunicar outra língua, sabe, que estava tudo bem, que eu ia entendê-la e que, enfim, o importante é que a gente mantivesse a nossa comunicação. E com Sofia foi muito diferente, porque quando a Sofia veio, a Sofia entendia que eu podia falar em português e ela poderia me responder em francês, e que a humanidade inteira era assim. Então ela foi para o Brasil e aí os primos dela falavam com ela em português e ela respondia em francês. E ela falou assim, gente, Como é que vocês como não estão assim? entendendo? Vocês não estão entendendo, entendeu? Se a minha mãe, se a minha babá estão entendendo que eu estou respondendo em francês e a nossa conversa continua a fluir, por que que vocês não? Então, com a Sofia, o processo foi um pouco mais doloroso, porque ela entendeu que, olha, você tem que chegar para frente aí, minha querida, no seu português, porque senão ninguém aqui vai te entender. E ela fez também. E hoje conversa mais do que o homem da cobra. Brinca, ela conversa mais que o homem da cobra, porque a Sofia ama comunicação. Então ela aprendeu também o português e hoje desenrola aí uma conversa inteira com você, te conta altas histórias em português. E mas elas fizeram, chegaram a fazer classes de Não, língua? não, isso eu não consegui. Porque, e aí essa é uma excelente transição para o nosso próxima etapa de vida, que foi a nossa mudança para os Estados Unidos. A gente mudou para os Estados Unidos quando a Glória estava com 6 e a Sofia estava com 4 anos. Então, elas ainda estavam numa fase pequenas, elas já tinham, né, o francês, tinham o português falado ali, oral, e iam aprender do zero o inglês, porque estávamos, né, mudando para um país que, nos Estados Unidos, fala inglês. Então, acabou que casou muito mal. Não tinha como eu colocar, assim, colocá-las na aula de português e elas ainda aprendendo, sabe, on the go, assim, no caminho, caminhando e aprendendo inglês. Então, eu falei assim, não, calma. Vai chegar a hora do português, eu não tenho pressa. E aí foi quando elas começaram a aprender o inglês, porque estudaram uma escola bilíngue. Então, essa transição também aconteceu do francês para o inglês de Mais uma devagarzinho. maneira, bem, assim, bem entre aspas, tranquila, porque elas
né, tinham esse efeito de grupo, porque eram muitos alunos que tinham esse mesmo perfil, de pessoas Sim. que eram expatriadas e que também já tinham francês e que estavam tendo contato com o inglês pela primeira vez. Então, era como se, olha, eu sei muito bem o que está acontecendo com você e vamos se dar as mãos aqui que vai dar tudo certo. Então, aconteceu muito isso assim com essas crianças. E que ajuda, né? Pra poder entender que não é Ajuda a única muito, pessoa, a única criança, ajuda, né? Pra gente ajuda já ajuda, pra eles também, né? ajuda demais. Foi fundamental. Foi Sim, fundamental. Eu acho que isso, inclusive, foi muito bom para elas também, do ponto de vista de entenderem a binacionalidade delas. Porque enquanto a gente estava na França, numa escola francesa, com pessoas cujos pais dos coleguinhas eram muito só francófonos, né, aqui franceses e tudo mais, eu e o pai a gente era muito distoante. Pai francês, mamãe brasileira, como que é isso? E eu acho que ao chegar nos Estados Unidos e tendo esse contato com os coleguinhas dessa nova escola, que quase 100% eram casal binacional, foi muito bom, porque eu acho que falou assim, eita, não tô sozinha. De novo sim. aquele efeito que a gente falou no início, né? Olha um exemplo, olha, eu não tô sozinha, que interessante, tem outros também, que tem pais filipinos e franceses, e, sabe, brasileiros, coreanos, e enfim, então é muito multicultural, isso deu para elas mais essa abertura de espírito. Sim, com certeza. Vocês mudaram porque o seu marido conseguiu um emprego ou você... Foi, ele veio expatriado. Na verdade, ele veio por um programa de dentro da empresa que ele trabalha, então ele foi expatriado para a gente foi, né, no quadro de expatriação para Nova York. Ótimo. Assim, quando eu fui pela primeira vez para Nova York, eu fiz Canadá e depois eu fui para Nova York. Aí perguntam, você gosta do Canadá? Eu falei, sim. Eu acho que Nova York, né, me fez não gostar do Canadá, porque foi tão incrível Nova York, né, eu tinha passado por Toronto, tudo que eu falei, nossa, acho que eu não gosto tanto do Canadá assim. Mas o Canadá é incrível, mas comparado com Nova York, que eu fui na Broadway, que eu sempre queria, assistir os shows que eu queria, pra mim foi assim, foi um sonho, né, realizado. E É aí eu que falo, Nova ai, York deu dó do Canadá. Eu falei, mas o Canadá é ótimo, gente. O meu problema fui eu. Por ter feito o Canadá por último, que eu falei, ah, não quero voltar pro Canadá. é, então, bom, Nova York é muito sui generis, né, também. É muito diferente do resto dos Estados Unidos. Sim. E é uma cidade que está muito no nosso imaginário, né? Porque a gente viu Filme, muitos tudo que você filmes, consome, a muito do que a vida, o gente. sonho americano, você pensa, ou tem pouco, né? Tem aquela casinha com um espaço que você fala, nossa, isso é, você pensa no sonho americano, ou são essas cidades, né? Tipo, Los Angeles, ou Nova York, mas é isso que você pensa, né? É. Não, e eu acho que, então eu acho que tem essa, mas é tão engraçado porque a gente acha que conhece Nova York porque, né, já viu Friends, já viu filmes, já viu, né, milhares, já viu Sex and the City, entre outros tantos milhares de filmes que a gente já viu e séries e etc. A gente também consome, né, salgadinhos e tudo que é de comida memes e já vimos a Times Square, todo dia 31 a gente vê toda aquela parte iluminada. Então a gente acha que conhece, né? Assim, a gente fala assim, meu Deus, é isso, conheço. Mas aí tem uma tripa, a cidade tem uma tripa ali que ela é muito diferente, ela é muito, tem um caldeirão, eu acho, com Muitas uma pessoas de muitos energia, lugares, né? É tudo com uma energia mesmo sendo muito americano, são pessoas diferentes, né? muito diferente, muito diferente. Então, isso é que é fascinante, eu acho, em Nova York. Por mais que a gente ache que conhece Nova York fala assim, não, senhora, a senhora não me conhece, não. Vem aqui que eu vou te apresentar mais uma coisa que você nunca tinha visto na sua vida. Então, isso é que é muito fascinante, assim, Nova York, ela tem esse apelo. E aí eu tinha chegado de Paris, né, para Nova York, e as pessoas falam assim, mas e aí, você prefere Paris ou Nova York? E eu costumo São brincar, diferentes, né? são amores diferentes. Paris é aquele amor maduro, aquele homem maduro que sabe que você vai voltar para ele, entendeu? Ele sabe do poder dele, ele sabe que ele é bom no que ele faz. Então, ele tá ali, ele sabe que você vai voltar.
E Nova York é aquele amor adolescente, que é tudo pra ontem, que é uma energia transbordante, meu Deus do céu, é tudo aberto 24 horas, a gente precisa viver tudo que tem pra viver nessa próxima meia hora. Então isso é muito engraçado, assim, de você, sabe, experienciar. Eu acho que é muito rico de ter essas duas vivências, porque são vivências muito diferentes, mas ao mesmo tempo bastante complementares. Sim, sim, com certeza. E você lembra como foi esse começo para você? Porque o seu marido foi com trabalho e você não foi com trabalho ou foi com trabalho também? Não, eu não fui com trabalho, eu estava já com 40, né? Com 40 anos. E aí, Jéssica, para mim bateu, assim, eu fiquei com muita. Eu tive um período de muito conchinha, assim, sabe? Muito fechada, muito questionamento, o que que eu vou fazer agora? Eu já não queria mais advogar, eu já estava longe da advocacia já, né? Desde que eu estava na Câmara, eu tinha tido essa experiência na Câmara de Comércio que foi muito rica e que eu falei assim, olha, eu já não caibo mais no direito, eu acho que eu já, sabe, I move, sabe, beyond, eu não sei qual seria a expressão para isso, mas assim, eu Eu já já fui passei para dessa além, eu história, já fui né? para Além. além, do direito e então eu fiquei nessa questão para onde eu vou agora, o que que eu quero fazer. E aí eu tive a síndrome da página em branco. Você que é escritora, você sabe como é, que você olha para aquela página em branco e você fala Eu assim, estou gente, escrevendo um livro inteiro sobre isso. é uma milhares de possibilidades, sabe? E aí talvez por ter essas milhares de possibilidades, ainda mais em Nova York, que as pessoas falam para você, não, mas aqui você pode ser o que você quiser, porque você está em Nova York. E aí você fala assim, sabe, como é que é isso? Ou para onde eu vou, então? E aí que surgiu a ideia do projeto que eu toco agora, né, Uhum. que é o Mulheres do Business, que eu pensei assim, olha, com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, tem essas histórias dessas mulheres que eu comecei a saber sobre elas quando eu estava lá na França e a gente precisa catalogar isso, a gente precisa, sabe, registrar isso em algum lugar. E aí nasceu a ideia do podcast, né, do Mulheres do Business. Foi daí, foi de falar assim, olha, foi egoisticamente, foi falar assim, não, eu quero guardar essas histórias que eu conheço. Quer dizer, foi egoisticamente, mas também não. Foi muito de dizer, olha, não posso guardar só para mim. Eu já conheço essas mulheres, eu já sei da história delas, mas eu acho que mais gente merece saber. Então foi um E você registro para mim. conhece também mais pessoas e É, você aprende mais sobre você, aprende mais sobre o mundo e com vem mais certeza, ideias. Essa é a parte que eu gosto. com certeza. Eu sempre falo, parece que eu tô cada vez mais tendo mais amigas, né? Até quando eu tive a minha filha, eu falei, eu não tive rede de suporte, mas eu tive pessoas na Nova Zelândia respondendo mensagem do que eu podia fazer com a minha filha, do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, e é importante, né, fazer Com essa certeza, comunidade. com certeza. E foi isso, foi o que aconteceu. Acabou que, é, é, sabe, Nova York me deu, e Nova York também tem uma comunidade, né, brasileira muito grande, então você tem um pool de pessoas, né, um grupo de pessoas que é muito interessante. Então eu já tinha essas pessoas que eram muito interessantes no meu convívio na França, acabei conhecendo outras pessoas que eram também igualmente interessantes em Nova York, e aí foi aí que nasceu essa ideia e eu comecei a fazer esses registros. Então foi lá que começou esse projeto que eu levo até hoje. E com relação às meninas, de novo, eu acho que houve essa adaptação, essa fase, né, de 4, 6 anos é uma fase boa, porque eles entendem, eles ainda estão muito flexíveis, muito maleáveis, né? Isso é muito bom. Talvez se eu pudesse dar assim uma opinião para as pessoas que estão pensando em mudar de país ou de mudar de vida com as crianças, eu acho que essa idade é uma idade, foi para mim, pelo menos, foi uma idade que foi muito bacana de fazer essa expatriação, porque elas estavam bastante receptivas e eu acho que isso facilitou bastante a nossa adaptação. Sim, 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 com certeza. E quando você mudou, você tinha inglês ou tinha só o francês e o português? Já, não, eu já tinha inglês. Na verdade, eu fui alfabetizada em português e inglês.
Então, Então ajudou bastante. Foi uma então roda já na mão, foi bem mais fácil, foi bem mais fácil do que quando eu vim para a França, com certeza. com certeza. E aí vocês ficaram quanto tempo nos Estados Unidos? A gente ficou 5 anos nos Estados Unidos. Sim. Isso, dentre os quais 2 Covid na França, nos Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos na Irlanda. Não sei se você conseguia sair do país, mas a gente ficou travado. É uma ilha, né? A Irlanda. Eles fecharam os aeroportos e falaram, não, ninguém sai. A gente ficou lá 2 anos na Irlanda. Nos Estados Unidos era possível sair, mas assim, o que foi muito impressionante foi ver a cidade de Nova York, sabe? A gente brinca, né, que a cidade que nunca dorme, ela tirou um cochilo. Durante 2 anos É, ela eu tirou um lembro das cochilo. fotos, assim, não tinha ninguém na rua quando teve que fechar. Ninguém. Foi Foi. histórico, foi histórico. E ao mesmo tempo, eu morava na Quinta Avenida, perto do Empire State, na frente do Empire State, na Ok. verdade, bem no centro da cidade. E ali rolavam todas as manifestações. Então foi um período muito difícil, porque Sim. estava tendo manifestação do George Floyd na época, então foi bem complicado, o Black Lives Matter, entre outras milhares de manifestações. Então eu desci com as meninas algumas vezes, outras não, porque eram mais violei, quer dizer, que a gente não tinha muito essa percepção de como que seria as manifestações, mas sempre quando eram manifestações mais pacíficas, a gente sempre descia para poder apoiar, e é isso, assim, na maioria dos casos, eu acho que o que aconteceu muito com Nova York foi que Nova York foi afetada, muito afetada pelo Covid, né, pelo fluxo de pessoas que passa pela cidade, então foi uma cidade assim que foi completamente né, sofreu muito com o Covid e, e também porque muita gente que mora em Nova York não é de Nova York. Sim. Então, quando aconteceu o Covid, muita gente voou para casa, né? Foi para casa, ou enfim, foi para o campo, foi para outros estados nos Estados Unidos. Então a cidade ficou realmente deserta. Assim, a cidade ficou, sabe, aquele silêncio. Irreconhecível, né? É irreconhecível, ficou irreconhecível. Então foi um Virou a período Suíça. difícil. Aqui é tão quieto. E não tem quase gente na rua. Pois Virou a é, não, Suíça. você imagina que é uma cidade. Gente, ainda mais ali onde eu morava, que não parava, era um movimento 100% do Sim, tempo. Assim, foi difícil, sabe? Foi difícil, assim, ver a cidade se apagando. E já nos meus últimos anos morando lá, retomou, né? A cidade estava, minha filha, com todos aqueles barulhos, todas as sirenes, todas as buzinas, as pessoas totalmente estressadas, as pessoas totalmente loucas. Estavam todas de volta em Nova York, enfim, todas lá. sim, com certeza. Vocês ficaram 5 anos, é que 2 vocês ficaram em casa, né? A língua chegou a mudar dentro de casa ou continuou português, francês? Começou a introduzir um pouco O inglês entrou entrou fortíssimo, forte? nossa, entrou fortíssimo, porque o inglês é uma língua que é muito fácil e muito rápida É, e de muito comando, muito fácil de comando. Então, isso ficou muito, assim, na nossa família hoje é uma mistureba. Hoje a gente fala os 3 idiomas em casa, mas eu acho que dessa época, assim, o inglês ele entrou muito nessa coisa do comando, sabe? De todas as ações que eram de comando era muito mais fácil em inglês. tipo, E aí, quando eu vou na bronca, minha filha, aí solta o que vier, vai. Mas não vai impede até que de vez em árabe quando. agora, né? Mas de vez em quando eu falo umas coisas assim em português, mas elas ficam rindo, porque elas falam assim, gente, é muito caricata. E realmente, mas eu faço isso muito porque aí elas começam a rir, a gente ri, brinca e descontrai. Mas bronca séria, aquelas falam assim, olha só, deixa eu te falar aqui uma coisa. Na Não pode. real, é isso, isso, isso. Nunca em português. Mas você acha que o inglês entrou como uma avalanche porque vocês também quiseram para poder ficar imersivos no país, ou você acha que foi Não, acho que foi just because, natural. natural? Acho também que na escola o inglês era uma língua da brincadeira durante o Ah, recreio.
Como o inglês era, sabe, uma língua da brincadeira, então quando eu comecei a vê-las brincando dentro de casa, muitas vezes elas, opa, mudavam para o inglês, porque associaram, que de novo, eu acho que é muito isso, código, né? Como que funciona? Código com pessoas, ela estabeleceu que com você o código é em tal língua, e aí é muito difícil de você fazer uma criança mudar o código se ela estabeleceu aquele determinado código com você. Por exemplo, o meu código com a minha filha mais velha é em português, mas o meu código com a minha filha mais nova, ele é em francês. Ela dificilmente, a não ser que hoje ela já sabe, tá grande, então ela já sabe que ela consegue qualquer coisa comigo se ela me fala em português. Então ela já tá malandra e ela já sabe, mas normalmente ela vai iniciar uma conversa comigo em francês, ela não vai iniciar em português. E a Glória, que é a minha mais velha, ela vai começar muito provavelmente ela vai iniciar uma conversa comigo em português. São pequenas, né, pequenas nuances assim, e eu acho que essa coisa do inglês ele entrou de uma maneira muito orgânica na nossa casa e muito também por causa né, dessa questão da gente, enfim, do dia a dia delas estarem convivendo com outras pessoas em inglês, então acaba refletindo também. Sim. E a adaptação delas provavelmente foram diferentes também, né? Até pela idade que tinha diferença. Sim, sim, foi. Para Glória, quando a gente chegou nos Estados Unidos, ela já estava na o que a gente chama de first grade. Eu não sei se para todo mundo é igual, mas é a fase de alfabetização. Então, para ela foi Pré? o período. Seria o pré. Eu não Eu sei sou muito mais ruim com essas, eu sou se é muito ruim com essas primeiro coisas. ano. Eu não sei se é primeiro ano ou o que vem logo antes do primeiro ano. Mas é assim, fim do maternal, início do colegial, ensino médio que você passa pela alfabetização. E ela estava se alfabetizando em francês e aí ela estava também se alfabetizando em inglês. Para ela foi um pouco mais difícil, mas aí eu peguei, sabe? Eu peguei junto, a gente pegou, sabe, forte, e aí era repetir palavras, era fazer exercícios, era, sabe, logo ela foi pegando ali. E com Sofia foi mais fácil porque era só oral, né? Ela era pequenininha, ela tinha só 4 anos, então para ela foi também, de novo, foi muito mais tranquila essa passagem para o inglês. Hoje a Sofia, ela se sente muito mais a minha segunda, né? Então, que fez aí desde os 4 anos ela está na escola americana. Ela gosta muito mais de se expressar em inglês hoje. Sim. Eu ia te perguntar se elas se sentem. Porque há quanto tempo vocês moram em Dubai? Agora a gente já está em Dubai há 2 anos. Então, provavelmente elas não sentem local, mas talvez para sua pequena ela se sente mais americana do que francesa. Se você perguntar para elas hoje, o lugar onde elas gostariam de voltar é para Nova York. Que acho que foi o lugar onde elas viveram, elas têm mais memória, né, de onde é que elas viveram e foram muito felizes, numa escola muito boa, elas estavam numa escola muito boa, então tinham amigos. Então acho que para elas, se você perguntar hoje onde é que elas se sentem em casa, casa para elas é os Estados Unidos. Sim, sim, eu Ainda é. imaginei. Mas eu acho que agora também estamos numa terceira etapa, né? E é curioso porque a gente fez essa primeira fase da vida, né? A gente estava num país, depois uma segunda fase da vida enquanto criança. Primeiro foi toddlers. Não existe um nome para toddlers, né? Que é essa fase de 1 a 4, 5 anos ali, que é essa primeira infância. Porque fala criança, né? Mas não É, tem a. É mas não tem essa criancinha pequenininha. divisão. Essa primeira, mas que eu acho que existe uma diferença ali até Sim, os 4 anos, né? A gente fez num país, depois disso a gente fez em outro país, porque deixamos os Estados Unidos quando Sofia estava com 10 anos, então eu tinha acabado de completar 10 anos, e agora a gente está, né, os na- Emirados. nos Emirados. Então, que já é uma pré-adolescência. Então a gente estava, sabe, primeira infância, depois segunda infância, agora pré-adolescência. Então cada um a gente está fazendo continente e é bem desafiador. Eu ia te perguntar se teve alguma resistência na mudança, se vocês tentaram, conversaram com elas, como foi essa transição para os É, Emirados? tem, né? Sempre tem.
uma resistência de novo, assim. Elas eram muito felizes em Nova York, todos nós, né? Fomos muito felizes em Nova York, então para elas não foi fácil deixar Nova York. Mas é assim, tudo em casa foi muito conversado, sabe? Nunca foi, a gente nunca escondeu nada delas e elas sempre participaram bastante desse processo. Então entenderam que, olha, faz parte. A gente não tem nem como, nem se a gente quiser ficar, a gente não tem os papéis para ficar, sabe? Então, porque é um contrato, então a gente está aqui numa missão, tem um contrato, tem, né, tem isso para ficar, que é um visto por tempo determinado, e agora está na hora da gente teve essa experiência, foi incrível, e agora a gente vai para um outro lugar. Eu me lembro assim de uma conversa que eu tive com Sofia. Sofia estava bem apreensiva com relação a Dubai, do tipo assim, cara, se eu não gostar, Ela tava sabe? com Ela estava com 9. 9, eu falava 10 anos. 9, 9. E aí, assim, do tipo, e se eu não gostar, mãe, como é que vai ser? E aí, o que a gente conversou, o que eu conversei com ela foi, minha filha, ó, existe uma coisa que é a fé que vai dar certo. Eu tenho muita fé que vai dar certo. E eu tenho muita fé que vai ser bom. E a gente vai trabalhar para que seja bom. Por que que eu estou dizendo isso, Sofia? Porque a gente veio da França e a gente saiu da França, que era um lugar que a gente tinha tudo lá, estava tudo muito bem, a gente tinha a nossa vida, a gente tinha a nossa, sabe, os nossos amiguinhos, vocês tinham os amiguinhos de vocês, a mamãe tinha o trabalho e tudo mais. A gente saiu desse lugar e a gente deu esse salto de fé de que Nova York ia ser muito legal. E a gente trabalhou e a gente fez com que Nova York fosse um lugar muito legal. Então a gente está indo agora para Dubai com essa mesma fé, com essa mesma, sabe, intenção de que seja bom, e a gente vai fazer tudo para que seja bom e a gente vai fazer tudo para que a gente se sinta bem nesse lugar. Mas minha filha, se não der certo, se não for bom, a gente vai embora. Sim, A gente vai embora. Isso deu para ela um alívio. sim, Isso deu um alívio. Saber que não é definitivo, saber que se, olha, não tiver bom para todo mundo, a gente pode levantar a mão e falar assim, oi, não tá legal para mim. Vamos repensar isso aqui, sabe? E que se sim. ela falasse isso, eu ia escutar e o pai também ia escutar, sabe? Eu acho que isso deu para ela acho que ela relaxou a partir daí. Ela falou assim, então, então tá, então se não é definitivo, então sim a gente pode, sabe? Se não tiver bom, a gente pode mudar. Ok, vamos. Eu acho que isso funcionou bem no meu caso, né? Eu sei que nem sempre esse é o caso das famílias que migram, né? Tem muita família que migra e que tem Não aquele tem plano, opção. que aquele plano tem que dar certo, né? Aquela é a opção, não tem outra opção. Eu entendo isso. E aí, para essas pessoas, assim, meu abraço mais forte, porque eu sei o quão difícil isso é, essa possibilidade, sabe? Sim, Essa não possibilidade, né, no caso. Enfim, é difícil, eu sei. é muito difícil. Eu já conversei com famílias que não, né, que não tinham a possibilidade, e as crianças, né, ou até às vezes os pais passando por situações difíceis, ou a mãe ou o pai. Mas eu acho, Jéssica, que às vezes essas conversas, às vezes elas são, a gente evita muito, né? Essas conversas. Mas precisa ter, Mas né? eu É acho que difícil. precisa. E eu acho que às vezes a gente fala assim, não, ele é muito pequeno, não vai entender. Mas às vezes até de você falar assim, meu filho, eu sei que tá difícil, sabe? Tá difícil para todo mundo. Assim, Você mostrar pra mas você também que tá difícil. tá difícil para todo mundo e eu tô vendo você. Eu sei que tá difícil para você, Sim, sabe? Eu tô vendo você. I see you. Isso às vezes é mais importante do que você voltar. sim, Às vezes você reconhecer essa dor do seu filho e você falar para ele, olha, eu tô te vendo, eu sei que não tá legal, eu sei que para você tá, sabe, tá difícil. Como que a gente pode trabalhar para melhorar? Como que você quer? Você acha que saindo dessa escola sabe, ou então a gente fazendo coisas juntos, vamos fazer uma atividade no final de semana, só nós dois, aqui nessa cidade, que a gente sabe que não é a que a gente gosta, ou que está muito frio, mas vamos, talvez a gente pode achar um lugar bem legal, um bowling, que a gente pode ir, que é quentinho, e que a gente vai, que seja legal. O que que você acha? Sabe, às vezes é mais esse olho no olho e falar assim, olha, eu sei que tá,
difícil pra você, tá pra mim também. Vamos se dar a mão aqui, companheiro, e a gente vai sair junto. Melhor. Sim, conversa sempre, né? E não É. mostrar que você é um super-humano. Porque assim, às vezes, talvez eles nem se sintam confortáveis em falar que eles estão se sentindo diferentes, né? Tal. Uma coisa que eu falo muito em casa é a primeira vez que eu sou mãe. Eu falo, gente, ó, a primeira vez que eu estou sendo mãe. Não sei como é que é isso, não sei que resposta eu vou dar pra vocês aqui, sabe? Não sei como lidar com essa situação. Eu preciso de um tempo, primeira vez que eu tô sendo mãe. Sim, Mas o que aí eu falo, mas tem alguma coisa aqui dentro que tá pegando, eu não sei o que que é. Ainda eu não sei elaborar, mas num primeiro momento eu tô com vontade de dizer não. Não vai sim, para esse lugar, ou não vai fazer tal coisa, ou entendeu? E aí sim. depois eu elaboro isso melhor, ou então isso também dá para elas a oportunidade de dizer assim, mãe, a gente também não sabe muito bem como é que é a nossa primeira vez sendo filho. E a Exatamente. gente também, sabe? Tá aí, estamos Estamos pedindo tudo. aprendendo Estamos pedindo, vamos pedindo. E aí você vai dando, o que der. entendeu? Que der, é. Ai, que incrível. E como foi essa adaptação? Porque os Emirados é bem diferente, né? É, É uma cultura diferente. Por exemplo, lá eu venho da cultura muçulmana, né? Não sei se o país inteiro, mas acho que uma sim, boa parte sim, é. E normalmente essa religião é uma religião que as pessoas, o que eles comem, as leis, tudo é formado, né? A cultura, a religião, as políticas, é tudo entrelaçado, né? sim. É comparado com a França, que era totalmente oposto do outro, né? Que lá É que eles existe, até. que é um país laico, né? Aqui Lá, na isso, a França palavra, obrigada. Eu não estava lembrando da palavra. é Um um país país laico. laico e é um país que se orgulha muito da sua laicidade, Sim, né? E que, inclusive, ela impõe essa laicidade em cima de você e do que você, das suas crenças. Um exemplo claro disso é a questão de mulher não poder usar véu, véu integral, né? eu acho que cruz também não pode. Não é qualquer É, display, eu não sei a palavra disso, demonstração de religião, demonstração, de ou religião. aquela, o chapeuzinho judaico, que eu não sei o nome, mas pode de cabeça. A burca. Né, nos Emirados. Os Emirados é um país relativamente novo. Ele foi criado, né, enquanto país, ele já tinha ali, era uma região, mas não tinha ainda um país formado. O país foi se formar em 1972. Então é relativamente jovem, um país Sim, relativamente jovem, e é um país que está construindo a sua história agora. E que é formado, por exemplo, por 85% da população é uma população criados, é uma população que sim. não é local. Então isso tem também, né, isso faz com que esse país seja muito sui generis, assim, ele é muito diferente de tudo que a gente já viu. Ainda mais porque vindo né, da França e depois vindo dos Estados Unidos, que tem já uma história que é bastante consolidada, a gente E está você em vê em Dubai, tudo, né? Também as é, histórias. é, e a Então aqui na gente está em Europa você Dubai e a vê. gente está fazendo a história. É, Dubai mas não. é como que você está participando da história daquele lugar. Então isso é muito, muito incrível assim de pensar. Ou, por exemplo, eu saí de lá agora em junho, eu vou voltar para lá no final de agosto. Eu tenho certeza que quando eu voltar vão ter milhares de coisas construídas que não existiam naquele lugar. Então isso eu acho isso fascinante, assim, de ver como que é o dinamismo daquele, sabe, e a gana que eles têm por tudo que é novo e por tudo que é, sabe, diferente. Eles são muito abertos a essas novas culturas, etc. Então, acho isso muito bacana. Isso é muito bacana. Com relação às meninas, a adaptação delas não foi fácil. Não vou mentir pra você, não. Não foi fácil, não, porque a gente, de novo, né? Estamos falando de uma idade aí, que é uma idade danada, né, É de 9 pré? 11 Não, anos. não, pré-adolescência com 13, não é? Adolescência, com 13, né? Pré-adolescência com 12, 13. Mas que É são pré. crianças que já têm uma opinião para dar e que elas querem também ser ouvidas e que aí fica naquela coisa
eu sou bebê, mas eu também choro, então eu também, sabe? Enfim, é todo, né, tem todo aí o seu universo próprio dessas crianças, e que elas souberam manifestar muito bem que, olha, o descontentamento do tipo, quero voltar para Nova York, quero voltar para casa. Sim, E aí a gente teve que, olha, segura aí esse rojão, segura essa onda, sabe? Respira fundo e vamos se adaptar, vamos achar atividades que elas gostam de fazer, sabe? Mais do que nunca, eu acho que isso também Covid deu pra gente, que é a gente tá muito juntos, os quatro, né? A gente tá muito fechado um com o outro e tá muito um ouvindo as necessidades um do outro. Então isso foi muito bom. No final das contas, isso deu pra gente essa capacidade assim de olha, estamos juntos, estamos quatro, vamos ver o que a gente precisa fazer para que isso aqui se torne um lugar bacana para a gente viver. Então, assim, achamos uma casa que fosse, que parecesse com que a gente colocasse as nossas coisinhas, que elas tivessem o cantinho delas, sabe? De novo, escutando sempre. Não foi fácil, de novo, não foi fácil, mas eu acho que a gente está se encontrando, pouco a pouco a gente vai se encontrando numa rotina que seja bacana. sim, sim, com certeza. É que você falou antes, tipo, se elas não se adaptassem, quisessem ir embora, vocês iriam. Mas é quando eu chegava assim, a gente não gostou, quero ir embora. Aí você fala assim, não, vamos com calma, dá uma chance pro local, né? Exatamente. Ah, Não, ok, daqui 2 anos fala assim, não tá é, gostando, já passou um tempo, mas chegar e já fala assim, não, não quero. só assim, vi, não gostei não, tchau. Não, também não tem isso não. A gente tem que, é assim, ó, tem que tentar, entendeu? Vamos fazer aqui as coisas que a gente precisa fazer para que a gente, sabe, a gente precisa achar uma atividade que gosta, achou, sabe, deu certo, não, vamos tentar uma outra atividade. A gente teve que mudá-las de escola, por exemplo, porque a escola que a Ok. gente tinha colocado no primeiro momento não funcionou bem. Era uma Era escola que no internacional? papel era uma escola internacional, uma escola que no papel parecia muito com a escola que elas tinham nos Estados Unidos, mas que na realidade não se parecia tanto. Ok. Mas eu também acho que a gente teve o choque dessa mudança, sabe? Então, independentemente de qual que fosse a escola escolhida, talvez não fosse funcionar, sabe? Porque a gente estava ainda muito com essa cabeça ainda muito voltada dos Estados Unidos. Então precisou de um tempo de, olha, entender como que é o país, entender como é que é a cultura e etc. E aí, quando elas foram para essa segunda escola, né? Porque a gente está no segundo ano de Dubai, então assim, o primeiro ano que foi essa parte de adaptação, de achar casa, dessa escola que, olha, tentamos, mas não deu certo, etc. Quando elas mudaram para essa segunda escola, que a gente achou uma casa, que cada uma achou as suas atividades que gostava de fazer, as coisas estão funcionando muito melhor. Mas é isso, é essa coisa, ó, a gente não vai, pode ir embora, se não der certo, pode ir embora, mas tem que tentar. Sim. Tem que fazer dar certo, e aí tentou, fez dar certo, não deu, ok, vamos para outro lugar. Eu imaginei que seria um pouco difícil, porque realmente é bem diferente, né? O ritmo, né, lá é diferente, a temperatura, né? Deixa eu te contar, tem duas coisas, tem duas anedotas sobre Dubai. A primeira é que eu já estava morando quase, né, 20, então eu tô com quase 20 fora do Brasil, França, Estados Unidos. O que aconteceu foi que eu estava muito cansada de frio na época, quando a gente estava assim, vamos precisar mudar dos Estados Unidos, vamos para onde? Vamos para onde? E aí eu falei assim, Deus, me manda para um lugar mais quentinho, que eu tô cansada de frio. Aí Mas Deus, eu te falei assim, mandou gente, para um lugar mais quente assim. eu me sinto escolhida de Deus. Eu me senti a filha preferida do Senhor, que falou pra mim assim: Você quer quente, querida? Eu te amo tanto que eu vou te dar o quê? Dubai. Ó, me socou naquele calor que Nossa, não tem condição. não Aquele tem lugar. quase como fugir, né? É só ficar em ar-condicionado o dia inteiro, porque Não tem como fugir. Não tem como fugir, é isso. Agora, também o que me surpreendeu é que não é o 360 dias do ano. É durante o verão, 6 meses. 6 meses. verão, Não dá pra você primavera, tá? fazer nada do lado de fora. Não dá. É de maio até final de outubro. Não dá pra você fazer nada do lado de fora. Não dá. Você fica assim, entendeu? Você Qual que é a temperatura? decompõe. 40. Vai variar. Aqui Começa chega a ali com 40, é difícil. 35.
35, aí de manhã, quando você sai para levar as crianças na escola às 7 horas da manhã, tá 42 graus. Hoje estava 50 na sombra. Hoje, a minha amiga acabou de me mandar aqui, 50 na sombra. Então, assim, é muito quente. Então, você luta pela sua vida, assim, seu cérebro. Você tem que atravessar, assim, ó, daqui a, sei lá, Ah, 10 do outro lado da metros. rua. 10 metros, você fica pensando, como é que eu vou fazer isso e sobreviver? Eu não sei como que eu vou atravessar a rua e sobreviver ao mesmo tempo. É muito difícil, num calor de 50 graus. Meu Deus. Então, é isso, assim, essa vida. Essa é a primeira E anedota. E é a uma segunda, vida bem diferente, né? Que eu imagino que você deve fazer tudo com carro lá, né? tudo com carro, que é a minha Nova segunda York anedota. É, e que era tudo a pé. Paris. Tudo a Nossa, pé. deixou totalmente desnorteada no Me começo. deixou desnorteada, mas, sobretudo, mostrou para as minhas filhas uma outra faceta da mãe delas, que é a mãe caminhoneiro. A mãe que xinga no trânsito. Qual língua? Português. Aí, minha filha, aí é o que. Entendeu? É português. Em português é Porque mais eu fundo, é mais tenho. Porque profundo, o eu meu acho. repertório. Porque o meu repertório de xingamento em português ele é maravilhoso. Ele não tem, ele não acaba, entendeu? Ele é profundo. Ele vem assim, ó, ele vem daqui de dentro. E aí eu lembro de um dia da Sofia, gente, e as pessoas lá dirigem muito mal. E aí deu tá, mas assim, soltei milhares de palavrões, aí a Sofia começa a chorar no carro, ela fala assim, mamãe, você está falando muitas bad words. Eu falei assim, mamãe, isso não é bom. Ela tava arrasada que eu tava soltando todos os piores palavrões do mundo. Então, assim, essa é Dubai. Então, Dubai aflorou em mim meu lado, né, brasileira caminhoneiro, que era eu dirigindo, que as crianças nunca tinham visto exatamente por isso, como você falou muito bem. Em Nova York e em Paris eu só andava a pé. É, Então, elas não conheciam essa faceta da mãe delas. olha, eu acredito que Paris seja bem parecido. Eu não sei Nova York, porque é Estados Unidos, mas até para você fazer compra, Paris você provavelmente comprava do dia, o que você ia fazer de janta, tudo. E provavelmente em Dubai você precisava encher o carro, porque sair toda hora para ir no mercado 50 graus. Você tem que encher a É, casa inteira, assim, não, é pro mês inteiro quase. não, e você tem uma casa que é maior, então também você tem Sim, um lugar para guardar, estocar comida. Enquanto que Dubai e Nova York os apartamentos são pequenos, então nem dá para Paris. você. Nova York e Paris nem dá para você é, é, estocar coisas dentro de casa porque você não tem espaço. Então o que a gente fazia era compra menor, e também porque você trazia na mão, né? E Dubai não, Dubai você vai. E aí a parte boa de Dubai é que Dubai tem Carrefour. E Carrefour é ótimo, porque aí Ótimo. você encontra várias coisas assim, que são conhecidas e tudo, então é ótimo. Eu ia Adoro. perguntar da parte de comida, porque quando eu fui para Dubai, eu não sou muito boa com pimenta, mas tudo que eu comi parecia ser extremamente. Não sei se foi o aeroporto ou eu que tive azar no que eu pedi, mas eu quase tava cuspindo fogo. E eu perguntei, É, é spicy? Eles não? Eu eles falei, vão falar que gente, vocês não. querem. Eles Quase vão falar que morri. não. Mas eles naturalmente é um pouco mais apimentado, é mais assim, como é que fala? Não é só apimentado, é mais condimentado. Spices, é, com Com condimentos, né? Condimentado. E também pelas influências, né? Tem influência da comida indiana, que está ali do lado, a comida iraniana, as comidas, né, enfim, ali de perto tem muito condimento. Mas a comida nossa do dia a dia é uma comida que a gente faz que no final é uma comida muito francesa. E ela é francesa porque quem cozinha mais em casa é o meu marido. que legal. É ele que cozinha mais. Isso é uma coisa que é interessante. Então, assim, talvez se fosse eu a pessoa que mais fizesse, né, cozinhasse em casa, talvez a comida seria mais próxima da comida brasileira, né? Mas no nosso caso é uma comida que é muito próxima da comida francesa, porque vem desde quando elas nasceram e a gente acabou mantendo esse ritmo, né, de comidas mais assim, uma carne complemento, então não tem um Sim, arroz, não tem um arroz, a farofa, um milho, uma feijão. batata, um feijão, entendeu? 500 complementos e uma carne. Ou então até mesmo duas carnes, às vezes, né? Duas proteínas. Sim.
Lá em casa é bem francesinho, assim, tem uma entradinha e aí depois tem o Ah, prato eu acho com. incrível. É Eu acho bem, bem incrível o francês. jeito que a comida francesa, porque isso eles aprendem na escola, né? É, Sempre tem a entrada. E eu lembro que eu prato, assisti um sobremesa. documentário que ele falou assim, three course meal, eu não sei como fala isso em português, três, tipo, a entrada, o prato principal e a sobremesa. E isso a Aham. gente está falando assim, na escola, na creche, né? É, Eles estão acostumados a comer tudo isso. Com é, os talheres de verdade. E eu é. acho isso que eles sentam para comer, é o momento da comida, né? Apreciar e tudo mais. Não é, por exemplo, talvez nos Estados Unidos, eu não sei se suas filhas chegaram a passar por isso, mas lá é mais hambúrguer, pizza, leite, é suco. Ou, mas Ela elas podem estava comer ela escola. estava numa escola francesa, mas na Ah, escola, na escola que elas estavam, o que acabou acontecendo é que a gente fazia lunchbox delas, sim. porque elas não se adaptaram bem com a comida de lá, e aí a gente acabava fazendo uma lunchbox para elas. Então, o que a Ah, gente fazia de noite, a gente cozinhava de noite, também. ou eu ou o Fabrício, mas assim, a maioria das vezes era Fabrício que cozinhava em casa, então a gente fazia, ele fazia, né, a comida da janta e aí fazia já tanto que no outro dia elas levavam pro almoço. Sim. E aí Mas a gente então, fazia uma mesmo coisa mais sendo saudável. francesa a escola, a comida não deu muito certo. Porque o catering, né, o fornecedor era americano, então por mais que Tentasse. tenta e olha que eles assim, a lista de exigências da escola, que tinha que ser orgânico, que tinha que ser nananã, blá, 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 blá. Era tudo assim, no papel de novo, no papel funcionava super bem, assim, no gosto, sabe, não descia, assim, para as crianças era muito difícil. E aí a gente estava começando a perceber que assim, que realmente elas não estavam comendo nada na escola e aí a gente acabou fazendo essa coisa. E nos Estados Unidos é engraçado, porque os Estados Unidos é um país que ele é muito 880. Assim, ele não tem esse equilíbrio, assim, questão em geral, tá? Não quero generalizar e não tem exceções, mas assim, no geral, o americano, ele é muito, ele não sabe dosar as coisas na vida dele. Então, por exemplo, ou a casa é com a televisão ligada de manhã até de noite, ou então a casa que não tem televisão. Mas você não tem uma coisa. Então, pois é, mas aí você não tem uma coisa que se chama o quê? Autorregulação. Sim, Que é do sim, tipo assim, eu tenho uma televisão, mas eu sei que eu não posso ficar com ela o dia inteiro ligada em casa. Então, como que ele sim. resolve esse problema? Ele pega a televisão e joga no lixo. Não tem televisão em casa. Então, você não tem, assim, uma coisa que seja, olha, eu como uma comida equilibrada, que um dia é uma proteína animal, no outro é uma proteína vegetal, como vegetais, como blá blá blá. Tudo bem que eu como um dia eu como um hambúrguer, mas no outro eu vou comer uma, sabe, mais saladas, mais uma comida Vegetal. preparada em casa. Não, É. ou é tudo, eu só como fast food e delivery, ou eu sou um macrobiótico vegano, e não como nada, meu Deus, cruz para tudo que vem desse lado, entendeu? Então eles não têm Extremismo, né? esse, São os ele não extremos. tem isso, ele não tem esse equilíbrio, sabe? Ele não Sim, tem, assim, de novo, no geral, não estou sim, falando de todos. E isso sim. daí também não é uma percepção só minha. Eu tenho uma querida amiga que se chama Alissa Witt, que ela estuda sobre essas questões de nutrição nos Estados Unidos, então ela é uma grande pesquisadora nos Estados Unidos, e ela, e assim, de uma conversa que eu tive com ela, inclusive, que veio essa conclusão. Então, assim, é muito difícil, porque você não tem essa coisa da qualidade, sabe? A qualidade da comida, para você ter uma comida que é muito qualitativa nos Estados Unidos, você tem que pagar muito caro, Eu sabe? achei bem caro. Eu fui esses tempos para Chicago e a gente fez compra no No Whole Foods? Whole Foods. Eu tava pensando no Woolies, que é da Austrália. Eu falei, não, isso não é No lá. Whole Foods. É que Nossa, a peanut butter que a gente foi comprar era 12. A gente falou, gente, mas que peanuts que tem aqui dentro? mas é porque o Whole Foods, por exemplo, é um mercado onde as coisas são orgânicas, elas são É, traçadas e etc. Porque você não tem um supermercado que seja ali do seu bairro, que seja um supermercado que tem os dois, que tem uma coisa que é meio junk, mas também tem uma coisa de qualidade. Ou você vai no Whole Foods, que aí você sabe, tem certeza que tem as coisas orgânicas lá, ou então você vai no outro que é aí é o transgênico e, entendeu? Então você não tem
sabe? Você não tem esse meio termo. E isso é muito difícil nos Estados Unidos. Então, como que você consegue saber que as coisas têm qualidade? Quando você faz em casa. Quando você Sim. mesmo prepara o seu alimento. Então, foi por isso que a gente decidiu em casa, né, fazer a comida das crianças e preparar a comidinha delas. Sim. Tem uma coisa que eu falo no livro que eu chamei de emotional chef, que é aquela pessoa que quando vê que a casa tá meio, o pessoal da casa tá meio triste, saudade de alguma coisa, por exemplo, está com saudades dos Estados Unidos, vai lá e faz uma comidinha mais gostosa. E com todas as famílias, até agora que eu conversei, normalmente é a mãe, aí você agora falou que é o seu marido, eu achei isso bem, bem legal. E que é diferente. É que assim, quando eu vou pra cozinha, eu vou pra cozinha, vai demorar 18 horas pra sair a comida. Vai ser uma comida maravilhosa. Vai sair, olha, uma De delícia a comida. restaurante. Mas 18 horas, entendeu? E você tem crianças aqui famintas para comer, É, não dá. Então, quem tem essa coisa rápida de preparar em 20 minutos, sai um almoço, sai uma janta, é o meu marido, sabe? sim. Então, assim, então eu sou uma ótima sous-chefe em casa e etc. Mas quando é uma comida, né, emocional e tudo mais, aí eu vou e adoro ir para cozinha. Assim, toda vez quando a gente recebe em casa, a maioria das vezes sou eu que cozinho, e aí eu vou cozinhar os pratos brasileiros, que são pratos mais elaborados, que eu vou ter 18 horas para cozinhar, entendeu? Sim. É, Não é de todo dia, e é né? Então isso. você tem que começar no dia Mas anterior para o próximo dia. não, essa coisa do todo dia, meu Deus do céu, é uma loucura. E agora Sim. também em Dubai a gente tem uma ajudante, que ela é do Sri Lanka, e aí a gente ensinou para elas, eu ensinei para ela como que a gente gostava das coisas e tudo mais, e aí hoje ela super me ajuda, pelo amor de Deus, graças a Deus, Malika, eu te amo, beijo, querida, é Tá nóis. salvando. Nossa, ela salvou meu casamento. Não, tô brincando. Mas Mas é, é mais ou menos isso, mas ajuda, né? gente, ela super ajuda. Nossa, é um peso na minha cabeça e também na do Fabrício, cara, que a gente já tem essa pessoa que vai, que sabe como que a gente gosta, que sabe que dá super essa ajuda dentro de casa. Muito Porque bom. tem isso também, quando você muda, o ritmo da vida muda, né? Que eu te falei, né? Pra atravessar a rua, ou você pega carro pra fazer tudo, né? Que foi 50 graus, né? Que é É, difícil atravessar. Ou você pega carro pra tudo, já muda a sua vida. Mas muda o ritmo dentro da casa também, né? Quando a gente é, muda. com Por exemplo, certeza. nos Estados Unidos, não sei se você tinha pessoa pra te ajudar, então talvez você parou de Zero! trabalhar, então você precisava fazer mais coisa, né? Tinha aquela pressão a mais. E agora você tem alguém te ajudar. Então muda o ritmo dentro da casa também, né? Com certeza, com certeza. Hoje, por exemplo, eu só consigo dar hoje atenção e fazer as coisas, por exemplo, para a comunidade das mulheres do business, coisa que anos atrás eu não tinha a menor condição, porque, cara, às 2 horas da tarde eu tinha que parar, e aí começa a minha função, a minha jornada com mãe, de ter que pegar a criança na escola, dar o lanche, fazer as atividades extracurriculares, fazer tarefa, dar banho, preparar essa coisa, preparar comida. Meu marido chega, a gente está ali, ajudou a preparar, ou então ele prepara enquanto eu vou fazer outra coisa. Enfim, então foi muito difícil. Eu, por exemplo, meu trabalho ele é criativo. Ele é um trabalho que ele precisa eu preciso dessa solidãozinha, sabe, para eu poder maturar a ideia, para eu entender Sim. quem que vai ser a próxima convidada do podcast, enfim, eu preciso desse tempo para preparar roteiro e tal. E aí, cara, você tem que fazer isso com o tempo contado. Sim. Contado. E aí me lembro do dia que meu marido virou para mim e falou assim: Não, mas aí quando eu chego às 6 horas da tarde, pode deixar que eu assuma as crianças. E aí você pode fazer essas coisas. Eu falei assim: Meu filho, como é que eu te conto que às 6 horas da tarde minha cabeça já tá, meu cérebro já tá Cansado. frito? Frito, eu não tenho condição de pegar, sentar e falar assim: Ai, que ótimo, agora eu vou criar. Agora, 6 É horas da muito. tarde é a hora que eu Você vou tá criar. falando, eu tô sentindo em tudo aqui. E Não olha que eu tenho uma dá, filha cara. só. Não dá, é muito difícil. Claro que se eu não tivesse opção, e se olha, você precisa, é isso, querida, você só tem isso, bababá, sabe? Mas para mim isso demorou, porque ainda mais porque aí é interrompido. O trabalho, por exemplo, o trabalho de edição de podcast é um trabalho que ele é cronofágico, ele come seu tempo. E ele é um trabalho que quando você começa a editar, você começa, aí você vai editando, editando, editando. Se alguém te interrompe, você tem que parar,
Você tem que voltar E se perde tudo uns ainda. 10 minutos. Você tem que voltar uns 10 minutos para você pegar o fio da meada de novo e continuar a picotar, né? Fazer as suas edições. Você imagina quantas interrupções? Quanto Eu não mais imagino, eu uma sei. criança venha e abre a sua porta e fala assim, mãe! Cara, aí você já perdeu. Aí você vai acudir a criança, aí você volta, põe o fone de novo, respira, fala assim, ok, vamos voltar. Aí você volta os 10 minutos. Quando você está terminando de completar os 10 minutos, você voltou para finalmente estar no ponto de corte de novo, tem um outro que fala, mamãe! É, é muito Não, cara, é cansativo insano, mentalmente. é insano, é insano, é insano. Mas agora eu venho do futuro também para dizer para essas mães que têm crianças pequenas que daqui a pouco vai acontecer, elas vão crescer e elas, a última coisa que elas querem é ver você. Tô brincando. Mas elas vão estar muito mais independentes, assim, elas vão estar fazendo tarefa sozinhas ou fazendo as atividades delas sozinhas. E aí é quando, pelo menos para mim, é agora que eu tô tendo mais essa, né, essa O tempo, continuidade, né? esse tempo, É, tempo contínuo para poder sim, desenvolver uma ideia, sabe, do início ao fim. sim. Você acha que a sua imigração, com certeza a sua e das crianças foram diferentes, mas a sua e do seu marido foram diferentes? Gente, tá, por onde começar? Por onde começar, Jéssica? Realmente. Bom, primeiro porque eu tive uma expatriação antes dele, que foi no país dele. Então Sim, já começamos aí com essa, né, com essa diferença. Eu já vim num processo de migração, imigratório e de expatriação antes dele, que estava no conforto, sabe, no bem bom da cultura dele, da família e de costumes, etc. E depois, quando fomos para os Estados Unidos, eu acho que houve uma diferença que foi com relação a trabalho, sim. porque ele estava com um trabalho formal, que ele tinha que, né, estar no trabalho das 8 às 6 e etc. Então, para integração, quem cuidou muito dessa integração social da família fui eu. Eu fiquei muito responsável por essa, sabe, por essa parte de integração social, muito menos, tanto em Dubai quanto nos Estados Unidos. E eu acho que a nossa imigração, a nossa expatriação, ela foi diferente por uma questão também de sermos de culturas muito diferentes, assim. Sim. Como você falou lá no começo, assim, a gente vem com essa síndrome da vira-lata, sabe? A gente vem com um monte de inseguranças e etc. E ele vem com, né, o lado francês dele, que eu sei mais, eu sei melhor, eu sei, filha, isso aqui, sabe? Ninguém sabe de nada, eu que sei de tudo. Então, assim, então eu tive que dar uns abaixa nele, falar assim, querido, menos, Segura, segura, né? sabe? Segura. Só que morri. Mas foi ótimo. Mas eu acho que essa expatriação foi ótima para o nosso casal, assim, enquanto casal. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que ele calçou a sandalinha da humildade várias vezes lá nos Estados Unidos, sabe? Dubai também. Acho que ele entendeu essa coisa de cultura, de não ser, Tá sabe, um no seu lugar local, agora. sabe? Dele não Fala é um assim, ah, você passou local. por isso, né? Agora eu Exatamente. entendo. Então, acho que teve isso aí, sabe? Isso foi muito bom para gente enquanto casal. Isso foi ótimo. Você chegou a ver nele um imigratório, por exemplo, aquela saudade, aquele momento. Né? Não? Pra ele foi Né? tranquilo. Eu acho que foi tranquilo, porque também eu acho que o luto imigratório ele está muito ligado a essa questão dessa opção que a gente falou, sabe? Essa opção de, olha, se eu quiser eu posso voltar. Isso sempre foi uma opção para a gente. E isso faz toda a diferença para essa coisa do luto imigratório. Quando você não tem essa opção, eu sinto que é muito mais difícil. Aí você passa justamente por esse luto, que você fala assim, cara, essa é a minha vida. Se eu tô gostando ou se eu não tô gostando, é o que eu tenho e é assim que vai ser. Aham. Enquanto que no caso dele, por exemplo, e de uma certa medida eu acho que também foi muito meu caso, é essa coisa de, olha, se não tiver bom, eu não sou obrigada, eu posso voltar, sabe? Eu posso voltar tanto para o Brasil quanto para a França. Eu tenho vários lugares, inclusive, para os quais eu posso voltar. E isso é um
puta privilégio, sabe? Então eu acho que ele não teve esse luto migratório. Eu acho que às vezes ele sentia saudade da França, mas quando ele sentia também, sabe? Ele sabia que pelo contrato dele de expatriação, ele tem um bilhete ele tem um ticket Volta, né? de avião por ano, né, para a França, de Vale férias, Holidays, né? Vale Holidays, sabe? Ele sempre usou esse ticket, a gente sempre usou. Então, eu acho que não rolou esse luto imigratório pra gente. Sim, sim. Que, é- que é diferente, é interessante, porque eu sempre escuto as pessoas falando que passaram por esse luto. E eu acho legal poder achar do outro lado também o porquê não aconteceu, como não aconteceu. Eu acho que É, é eu não, eu importante. não, eu não senti, assim, eu não me lembro de ter sentido, sabe? Não posso, nesse aí eu não vou poder Tá opinar. legal. É importante saber que tem pessoas que também não passam e é ok também. É, Tá passando ou não tá passando, cada um é é, diferente, situações são diferentes, os vistos são diferentes, a situação econômica, então exatamente. que é legal. Eu acho que essa coisa da conversa, mas eu vou contar pra você o que aconteceu. Teve um episódio que aconteceu quando eu estava mudando da França para os Estados Unidos, que foi fundamental para, eu acho, tá? Aham. Na minha expatriação foi o segredo de sucesso. Que foi o seguinte: a gente, pela empresa do meu marido, foi oferecido pra gente um curso de um dia com uma coach que ela veio explicar sobre interculturalidade. Sim, Então ela passou um dia com a gente, ela veio explicando como que era os Estados Unidos, como que a coisa funcionava no mercado corporativo, na vida do dia a dia e etc. E no final desse curso, ela perguntou assim pra gente, ela falou assim, Tatiana, eu tô te vendo muito apreensiva com essa ida, né, para os Estados Unidos. E aí eu falei assim, olha, eu tô muito apreensiva porque eu sou uma mulher que sempre trabalhou fora. Eu sempre trabalhei, tive a minha profissão, tive a minha independência financeira e etc. E agora eu estou indo para uma nova fase da minha vida, com 40 anos, que eu vou passar a depender financeiramente do meu esposo. Isso para mim é uma coisa que está muito difícil. E além do mais, o modelo de maternidade que eu tive é o modelo de maternidade da mãe de qualidade de tempo e não de quantidade de tempo. uhum. E agora, como eu vou estar, né, nessa nova fase, eu não vou estar trabalhando no primeiro momento, então eu vou ser a mãe da quantidade de tempo. E eu não sei ser essa mãe da quantidade de tempo. Então, isso para mim está muito difícil. E também uma terceira coisa que era a questão dos papéis, assim, da parte burocrática de casa. Porque eu e Fabrício, quando a gente estava aqui nos Estados Unidos, na França, a gente trabalhava muito, os dois, e a gente dividia as tarefas e tudo mais, e era uma divisão que funcionava para a gente, mas que eu estava entendendo que lá nos Estados Unidos, essa divisão de tarefas ela ia mudar. E eu não Sim, estava entendendo muito bem como é que isso ia funcionar, como é que isso ia ser. E aí, o que a gente falou, a conclusão que a gente chegou nisso tudo foi a de que era muito importante da gente renegociar o contrato de casamento, entre aspas. sim, sim. Que era o seguinte: o que deu certo até agora não necessariamente vai funcionar nessa expatriação. Então, vocês dois têm que estar muito de acordo para renegociar essas cláusulas não ditas desse casamento. Isso para mim foi fundamental. Foi de dizer assim, olha, vamos funcionar dessa maneira, a gente vai vamos, sabe, se ajeitar aqui como dá e vamos ver como é que a nossa família vai funcionar da agora para frente nesse novo país. Mas se não tiver bom para mim, vamos sentar e vamos rever essas, sabe, essas regras. Isso foi muito importante, Jéssica, foi muito importante. E eu acho que a maioria das pessoas, quando vai para um outro país, não está preparada para renegociar Sim, sabe, essas tarefas, essas cláusulas que a gente implicitamente a gente vai pegando para si, cada um vai pegando, sabe? sim, com certeza. E aí, quando chega no novo país, precisa mudar
ou aquilo não se adapta, não se adequa mais ao estilo de vida dos dois, né, do casal, e tem muita gente que está pronto para negociar e a outra parte não está, Sim, sabe? E eu acho que essas conversas precisam existir. E essa possibilidade de renegociar precisa existir. sim, com certeza. Falou tudo. Mas é verdade, é verdade. É importante essa parte. Eu acho que é um choque para as pessoas pensarem nisso, né? Quando vão descobrir quando estão lá e as coisas mudaram e falam não está dando certo. E aí, Sim, né, cada um está em um espaço diferente da imigração. Um já pode estar adaptado, o outro ainda está, né, pensando no passado, está vivendo a vida passada e depois. E eu vejo, às vezes, dá muito divórcio nisso, né? E é triste. certeza. Mas depois é isso. Olha, vai dar divórcio porque não estamos prontos para renegociar. Sim, Sabe? Então, assim, ó, eu não sei se é porque também vim do direito, então isso pra mim conversa muito comigo, essa coisa de, olha, combinado não sai caro nem sai barato, é o combinado, sabe? sim. Então é você combinar com outra parte, é você falar assim, olha, lá na frente não sabemos o que pode vir. Então vamos já combinar aqui que se não tiver bom, a gente pode, sabe, sentar e renegociar, sabe? É isso. Super importante. Obrigada. Eu vou deixar o seu canal aqui embaixo, as informações para o pessoal te seguir, ver o seu trabalho. Adorei a Obrigada, conversa. gente. Ai, meu Deus, me expus aqui horrivelmente, né, gente? Ai, não, Que papo é bom. importante falar. Adorei as coisas que você falou. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada a você.